Parto anônimo. Esse é o tema que nós vamos tratar nesse vídeo. E eu estou muito honrado em poder dividir essa matéria. Na verdade, aproveitar a aula da brilhante advogada e professora Maria Helena Campos de Carvalho. Obrigado, professora Maria Helena. Aqueles que eventualmente possam não conhecer, eu vou fazer uma baita do esforço para resumir aqui o currículo da professora. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC de Campinas e em História pela Unicamp, por suas duas faculdades juntas, né, professora? Após especialização, ela fez mestrado em Direito Constitucional e doutorado em Direito Civil, ambas pela PUC de São Paulo. Ela é advogada, sócia do escritório Campos de Carvalho, Sociedade de Advogados, professora titular das cadeiras de Direito Civil e de Direito Consumidor na PUC de Campinas, presidente da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, Arbitra Brasil, é consultora, é mediadora, e eu poderia passar mais uns 40 minutos desse começo aqui, narrando o seu currículo. Então, professora, mais uma vez, muito obrigado. Aqueles que não me conhecem, eu sou Eduardo Faria de Oliveira Campos, eu sou advogado na cidade de Paranavaí, sou especialista em Direito Civil e membro da Comissão de Família, Criança e Adolescente da OAB Paraná, na subseção de Paranavaí. Aliás, eu aproveito para agradecer a cada um dos membros dessa comissão, e eu faço na pessoa da doutora Fernanda Fernandes, e igualmente estendo meus agradecimentos à presidente da subseção da OAB Paraná, em Paranavaí, a doutora Célia Zanato. Obrigado a todos. E vamos lá para o nosso bate-papo, professora. O tempo é todo seu, tem toda a liberdade. Como nós não sabemos quem vai assistir amanhã ou depois esse vídeo, a gente acha que pode começar narrando, não sei, suas fontes germânicas, depois pelo direito francês, nessa forma de dar à luz. Cushman, é a pronúncia correta, professora? Por gentileza. A Cushman-Sussex. Isso. Primeiro, quero agradecer o convite feito pela OAB de Paranavaí, na pessoa do doutor Eduardo de Oliveira Campos. Agradeço a todos os membros da comissão relacionada a direito civil, direito de família, da criança e do idoso, porque são matérias que são envolventes, né, e precisam da nossa atenção, até porque o Estado dá pouca atenção. Então, se o direito não cuidar disso, realmente ficará aí sem qualquer trato. Agradeço as palavras exageradas até do nobre colega, mas vamos falar de parto anônimo. Esse é um tema pouco conhecido. Os senhores encontrarão nos livros e nos doutrinadores pouquíssimas referências a parto anônimo. Eu até comento que quem mais faz referência ao assunto é o Pablo Stolz, que acompanhou muito de perto todo o processo para a tentativa da implantação do parto anônimo no Brasil. E o professor Paulo Lobo, que faz parte de BDFAM, um dos diretores de BDFAM, mas que acompanhou mais proximamente também essa situação. O parto anônimo ele surge na Alemanha e na Áustria de uma maneira muito estranha. Eles tinham as chamadas janelas de Moisés, ou janelas camas, em que você deixava na maternidade, você se colocasse a criança para fora, era uma janelinha, cama, que ali estava protegido, mas indicava que você não queria criança. Então, essa mãe ela não seria buscada, ela poderia, assim que tivesse condições, sair da maternidade, e essa criança seria levada à adoção. Essas janelas-camas, elas existem até hoje, é isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Essas janelas de Moisés, como é o nome mais popular que é dado na Hungria, que existe até hoje, na República Tcheca, que tem até hoje, geralmente são países mais pobres, né? Paquistão tem, e de outras religiões, vai ter uma outra nomenclatura, mas é a mesma ideia. A mulher vai até a maternidade, dá à luz e sai da maternidade sem a criança, mas a deixando num local que indique que ela não quer mais a criança. Então, não é um esquecimento da criança, é o ato voluntário de entregar a criança. Bom, isso daí na França ganha um outro contorno, né? A França institui efetivamente o parto anônimo. A França traz no seu
artigo acho que 341, inciso 1 do Código francês, a exata ideia de parto anônimo, ou seja, é o accouchement sous X. Eu dou o parto, mas eu ponho um X, sem o X, sem a mãe. Né? Então, você tem o X e o Y, esse é sem o X, sem a mãe. E aí começa a briga, porque muita gente confunde o direito de filiação com o direito de origem genética. O direito de origem genética, que é um direito de paternidade, aliás, que é um direito da personalidade, esse é reconhecido. O direito de filiação, você pode ter numa adoção, já está reconhecida a sua filiação. Você não tem que buscar outra filiação. Isso é que está impedido pela lei francesa, isso que está impedido pela lei austríaca. Você não pode buscar. Né? Então, a lei francesa ela é até mais dura. Ela fala que a mãe que fez o parto anônimo, como ela tem alternativas, ela poderia ter deixado a criança e feito o registro. Ela poderia ter entregue após o parto. Então, ela teria a possibilidade de ser buscada pelo filho. No accouchement sous X, ela não quer ser identificada nunca mais e quer que seja respeitado o direito dela de não ser mãe. E é isso que causa tanto furor e tanta discussão, que obviamente vai para a área dos valores religiosos, né? Então aí a gente tem... É um tema que eu ia realmente perguntar, mas aproveitando que a gente ainda está falando da experiência francesa, que é bem longa, né? Nesse sentido, gostaria que a professora trouxesse para a gente também um exemplo, por exemplo, do caso Pascal Odier. É essa a pronúncia, professora? Pascal Odier foi uma mulher de 37 anos que buscou o direito à sua identidade genética. Isso na Corte de Estrasburgo, que é na França. E a lei de 93, que é a lei do parto anônimo, que consolidou o parto anônimo, né? Antes você tinha só o accouchement. A partir de 93 você tem o accouchement e o parto anônimo. Então essa lei de 93, ela estabeleceu que a mulher que renuncia deve ser respeitada, porque a maternidade se deu sob a forma do anonimato. Ela só deu à luz porque estava garantido o anonimato. Então aí você tem um conflito de direitos, uma colidência de direitos. De um lado, o direito da criança, e do outro lado, da perfeita identidade e tudo mais, e do outro lado, o direito da mulher, de não ser mãe e de querer o seu sigilo, uma vez que ela providenciou para que esse filho tivesse seu futuro. Então, ela não praticou nenhum ato lesivo, muito ao contrário, deu toda a possibilidade para que essa criança tivesse sua família. Ela não tem que ser buscada. E a França, nesse ponto, ganhou, foi entendido como um direito da mulher, nesse caso, a prevalência do direito da mulher, porque, entenda, doutor Eduardo, ali, o que poderia acontecer era dessa pessoa saber quem é a mãe. Quem é a mãe, não. Quem lhe deu a luz. Porque a mãe é aquela que adotou. Perfeito. Então, eles entenderam que esse direito é menor que o direito da mulher ao corpo, à liberdade e ao anonimato, que a levou, por exemplo, a não optar pelo aborto ou pelo abandono. Esse é um tema que a gente precisa explorar, né? Nós não podemos ser cegos ou indiferentes às mazelas sociais, inclusive em relação ao próprio direito das mulheres. É certo, nós não podemos ignorar os casos de abandono, até morte de recém-nascidos, né? O abandono em péssimas condições, o caso da mãe que não quer ser mãe, né? Mãe que não quer ser mãe, ou ainda aquelas situações onde há o abandono por parte do pai, né? Enfim. O que eu costumo dizer é que geralmente a mãe ela não tem opção, né? Você cobra da mulher o fato dela ter que ser mãe, enquanto o pai fica facultado. Tanto é que a gente tem investigação de paternidade, depois você vai entrar com alimentos, depois você vai atrás dele, tem reconhecimento voluntário de paternidade. Agora, a mulher não pode abortar porque é crime. E às vezes porque a religião dela também não vai permitir, mesmo que ela tenha condição econômico-financeira de fazer isso, ela não vai fazer. Tá bom, mas você não dá a opção dela de não ser mãe.
porque aí ou é destituição do poder familiar, e ela vai ter que passar por um calvário em que praticamente ela vai ser inculpada pelo fato de não ser mãe, né? Mas por que você não quer? Porque não desrespeita o direito da mulher. Eu acho muito mais digno você contemplar essa possibilidade de ela não ser mãe e falar, olha, mas está aqui o meu filho. Podem dar em adoção, eu não quero ser mãe. Tem gente que entende que a mulher naturalmente tem esse instinto materno. Eu, desculpa, mas eu entendo que não. Senão nós não teríamos a quantidade de infanticídios que levou à criação das maternidades. O que levou à criação das maternidades? O infanticídio. Hoje, você tem uma legislação na Alemanha muito ruim. A legislação alemã, só para o senhor ter uma noção, ela diz o seguinte: aquele que tem ciência de que uma mulher está grávida e está dando os cuidados, tem que garantir que ela leve essa criança até o registro civil. Então, o que acontece com as mulheres alemãs? Elas não procuram nem médico, nem parteira. O número de mortes lá é muito maior. E o número de abandonos também. E na França, houve um declínio com o parto anônimo. Agora, entendam, não é uma coisa pequena. Em 2008, eram 400 mil franceses oriundos de parto anônimo. É um volume expressivo. Expressivo, certamente. É um volume expressivo. Para a França, que é um país pequeno, é um volume expressivo. Agora, eu não sei dizer para o senhor comparativamente como é que ficou a estatística de abortamento, de redução ou não, né? Porque essa é uma tônica que nós temos que levar, né? Tem a questão das paixões políticas, sociais, religiosas. Nós mencionamos, então, essa situação na França, mas nós não podemos esquecer que a nossa cultura, dentro do nosso país, varia bastante de uma pessoa que tem suas raízes no Sul, ou no Norte, ou no Nordeste, para tratar sobre esse mesmo assunto. Né? Tem toda essa questão daí, então, a punição da própria mãe, a punição familiar, tudo isso porque ela quer fazer algo que não seja, eventualmente, um abortamento. Eu acho interessante, né? Porque você vê na Itália, isso daí já é norma, acho que desde 97, salvo engano meu. Então, a Itália já tem a despenalização do aborto, já vem de longe na Itália. Assim como o parto anônimo, né? Eu acho engraçado que muitas vezes eu ouço o seguinte: mas o Brasil ele tem uma forte origem italiana, portuguesa, mas meu amigo, na Itália pode. Então, pera um pouquinho, vamos dizer que a gente tem uma tradição própria, uma cultura própria, em que a gente ainda tem uma conotação extremamente patriarcal, né? E de dizer qual é o segmento de atuação da mulher e de controlar a mulher. Porque mesmo o artigo que passou do parto anônimo, que foi que sobreviveu do projeto, foi o artigo 19A do ECA, ele ainda faz com que a mulher tenha que submeter a um conselho interdisciplinar da vara da infância para verificar se ela está em plenas condições de abrir mão do seu filho. Quer dizer, você fala que não tem puerpério, de um lado, para prender a mulher, no caso de infanticídio. E depois, do outro lado, você fala que tem, para dizer que não, ela não pode não ser mãe. Então, fica difícil. É o que eu brinco, quer falar de igualdade, primeiro respeita a mulher. Depois a gente fala de igualdade de gênero, porque não tem condição. Ainda hoje, e aí aproveito o seu conhecimento e formação na área de história, você acha que ainda hoje é muito comparável a situação do parto anônimo com a famosa roda dos enjeitados? Podia falar um pouquinho, Né? e tem aí uma cultura que eu acho que vale a pena trazer para, não sei, as pessoas que vão assistir esse nosso bate-papo, mas a questão da origem, por exemplo, do nome dos santos, né? Que rebusca Na verdade, a roda dos enjeitados vem da Idade Média, né? 1198 na Itália, no século XII, portanto. Lá na Idade Média, os conventos já estabeleciam, os mosteiros, a roda dos enjeitados, mas geralmente convento, né? Porque é sempre a ideia de que a mulher cuide. Então, no convento, você tinha uma roda que ficava na metade do muro para dentro, metade do muro para fora. Lá você punha a criança, virava a roda, tocava o sino.
as freiras davam um período de tempo para que a mulher pudesse ir embora, acolhiam a criança. Essa criança poderia ser dada em adoção, porque na Idade Média a adoção era muito comum. A adoção ela deixa de se tornar uma prática comum posteriormente. Da antiguidade até a Idade Média, a adoção era muito comum, né? Então, elas eram dadas em adoção? Sim. Ou então, acolhidas no próprio convento, né? E nos mosteiros para ficar lá, trabalhando lá. Se era menino, as freiras mandavam para o mosteiro, né? E no Brasil, isso daí acabou no século XX. A última roda dos enjeitados foi a da Santa Casa de Misericórdia da cidade de São Paulo, já no século XX. 1902, 1903, século XX. Não, foi no século XIX, como falam alguns autores. Eu falei, opa, esqueceram do Brasil. O Brasil permaneceu com a roda dos enjeitados até o século XX. Então, aquela janelinha de Moisés é muito parecida com essa roda dos enjeitados, mas com uma discrepância muito diferente, doutor Eduardo. Quando a gente fala da roda dos enjeitados, é porque a mulher sentia vergonha, é a desonra da família, então ela precisa se livrar do filho. Quando você fala da janela, ou quando você fala do accouchement, ou do parto anônimo, eu estou exercendo a minha liberdade de não ser mãe, sem ofender o ser que eu gerei. Principalmente, né? Porque São totalmente distintas, é por isso que eu não gosto desse paralelo que vira e mexe, a gente vê que eles tentam ali cruzar, falar, não, é a mesma coisa. Não, não é. Um era por desonra. Então a mulher ficou grávida, fingia que ela viajava, ela ficava lá dentro de casa, amarrando trocentas coisas ali, para esconder a gravidez, tinha o filho, corria, colocava na roda dos enjeitados, para evitar a desonra da família. Era praticamente uma obrigação dos pais, então não era nem o querer da mulher, novamente. É diferente do parto anônimo, que eu não quero ser mãe, mas a minha religião não me permite abortar. Então, se eu estou grávida, vou levar até o fim, mas como eu não quero ser mãe, eu quero assinar um termo que me permita renunciar e a criança ser colocada em adoção o mais rápido possível. Só voltando para a questão histórica, que você me perguntou dos santos, no Brasil, quando os conventos acolhiam, eles colocavam os nomes, por isso tantas Marias, tantas Aparecidas e, sobretudo, o sobrenome dos santos e dos anjos. Então, dos santos, dos anjos, vem daí. Eram os acolhimentos feitos pelas freiras nos conventos. Perfeitamente. Nós mencionamos, então, aí a proteção da criança nessa situação. E aí eu procuro um pouco mais fundo. No caso de um parto anônimo, há, legalmente falando, ou ainda em desenvolvimento, nos rascunhos legislativos que a gente fala, né? Alguém mencionando, falando a respeito da questão genética dessa criança, eu explico. Essa criança, se ela precisar de alguma forma ter informação genética a seu respeito, isso de alguma forma é tratado, porque assim, você identifica, né, pelo DNA. E se for eventualmente para tratar uma doença, um transplante ou alguma coisa nesse sentido? Então, a proposta que foi feita no Brasil foi conciliatória entre a ideia francesa, né, e que seria um pouco violadora, embora até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos tenha entendido em 2003 que a oviética não teve direito, então prevalece o direito da mãe, da mulher, e não a da filha, porque a filha teve uma família, portanto ela não tem que ficar procurando mais nada, não é direito dela. Em que pese isso, no Brasil, a tentativa nossa foi fazer o quê? Um cadastro que permaneceria sob sigilo, para ser levantado só nas hipóteses de problema de saúde. Então, a mãe daria todo o seu histórico, até porque pode haver problema, né, de origem genética e tudo mais, então ela teria que traçar ali. A maternidade colheria toda